Respondendo as perguntas que me enviam via o WhatsApp. Olá, gostaria de saber mais sobre o Exu Cavaleiro Negro, por obséquio. Essa pessoa também não se identificou, mas tudo bem. Vamos lá. Essa pergunta é maravilhosa porque é uma entidade muito controversa dentro da Quimbanda e dentro da Umbanda. Porque traz a palavra cavaleiro e quando tem alguma coisa que remete a algo europeu, o pessoal fica bem alarmado, né? Mas vem cá, porque o Brasil Império era o Brasil Império. Então nós tivemos sim cavaleiros, porque nós tivemos sim uma monarquia e você precisa entender quem são essas figuras cavaleiras, primeiramente. Nós temos dois fenômenos sociais no Brasil que vão dar origem ao cavaleiro. Primeiro é a cavalaria imperial, que é um tipo de polícia militar, ou seja, PM, que usava da força para manter a ordem dentro das cidades, principalmente as cidades onde tinha algum monarca morando. Então era muito comum você ver em jornais ou em cantigas da época, cantigas de capoeira, dizendo que a cavalaria invadiu algum lugar. Ou seja, o cavaleiro pertencia à cavalaria imperial. Então, um cavaleiro negro seria um cavaleiro da cavalaria imperial, que é uma pessoa negra ou uma pessoa oculta. Então, nós estamos dizendo que existiu sim essa pessoa. Jéssica, mas na época do Império tinha cavaleiros de pessoas negras, pretos, retintos? Tinha. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas que faziam parte da Marinha e também do Exército eram pessoas pretas. E o que vai nos explicar a ação do impacto social que os cavaleiros tiveram no Brasil. Quando nós tivemos a Guerra do Paraguai, a maior parte dos cavaleiros que foram para a guerra no Paraguai eram pessoas pretas, eram indígenas, eram pessoas recém-libertas da escravidão com a promessa de terras, com a promessa de pagamento, caso voltassem com a vitória. Essas pessoas foram para a guerra a pedido do Dom Pedro II, venceram a guerra para o Império, voltaram e foram mortas. O Império de Dom Pedro II não acatou o pedido, na verdade, ele não cumpriu com sua palavra com as pessoas pretas que estavam ali no exército que lutou na Guerra do Paraguai. Então, o primeiro impacto social que nós temos é a Guerra do Paraguai, onde os cavaleiros negros, de pessoas negras, ou seja, não brancas, estavam ali lutando por uma nação e quando eles voltaram vitoriosos, essa nação os mataram. Um terceiro exemplo também é a Guerra da Farroupilha, no Rio Grande do Sul, aonde um clã ou uma falange de cavaleiros negros, porque falange é uma divisão militar, não estou falando de coisa espiritual, a falange dos cavaleiros negros que voltaram da guerra foram reivindicar ao governo do Rio Grande do Sul as terras que lhe foram prometidas. O Rio Grande do Sul não queria pagar. Como eles estavam em disputa com São Paulo, eles então fizeram um massacre entre Rio Grande do Sul e São Paulo, marcaram uma disputa. Os cavaleiros negros, ou melhor, os lanceiros negros, como eles eram chamados, estavam no meio dos dois. Os paulistas massacraram todos os lanceiros negros e os gaúchos foram embora dando um joinha, obrigado por ter acabado com a nossa dor de cabeça. Então, você percebe que, novamente, os lanceiros negros, ou seja, os cavaleiros negros, foram traídos pela sua nação, pelo seu estado, porque estava reivindicando aquilo que foi prometido, porque eles lutaram pelaquele estado. A história dos lanceiros negros é real, a história da Guerra do Paraguai é real. Se você não sabe o que é isso, assista o meu vídeo sobre a linha de demanda, algum guerreiro de Umbanda lá, eu explico tudinho do começo ao fim, é incrível. Se você não sabe sobre a história do Brasil, você não sabe sobre Umbanda, porque Umbanda nasce em cima da história de impacto social do Brasil, desde a época da colonização até a atualidade. Então, o lanceiro negro, a entidade, é um espírito de alguma dessas épocas que trabalhou como cavaleiro na cavalaria militar imperial. E ele se manifesta trazendo esses códigos de honra, que é defender o pobre, defender o Estado,
defender a ordem, ou seja, defender aqueles que precisam ser defendidos. Quando nós pensamos nisso dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, nós estamos falando então de que demandeiros, aqueles que procuram as demandas, as necessidades das pessoas e vão lá buscar soluções. Então, os cavaleiros negros, os compadres que são considerados cavaleiros negros dentro dessa falange, são homens de ação. Eles estão vinculados ao reino das armas, aonde eles recebem ali armas espirituais para combater o maligno no mundo espiritual e também no mundo físico. Nisso, ele supre as demandas, as necessidades das pessoas que os procuram, tanto no feitiço quanto também nos terreiros de Umbanda e Quimbanda. Tem até um ponto famoso aí, é Cavaleiro Negro da Encruzilhada, me traga esse Exu na sua morada. Tem um ponto aí, é bem famosinho, mas tem outros pontos também que remetendo a esse Cavaleiro da Tranca-Rua, porque Tranca-Rua é o general da Encruzilhada, e assim vai. Existem vários pontos. Eu acho que se a gente seguir os rastros dos pontos cantados, nós vamos entender mais sobre o Cavaleiro Negro. São vários cavaleiros, então são vários códigos de honra. Então tem uns que vão defender mais as mulheres, tem uns que vão defender mais a religião, tem uns que são mais tradicionalistas, vão defender assuntos, pautas mais tradicionais e assim vai. Mas saiba que eles são defensores. Eles estão ali para defender, combater o maligno, combater aquilo que faz mal ou gera uma demanda para você. Logo, tá precisando defender o seu terreiro, defender alguma pessoa, chama para a sua defensoria um cavaleiro negro, que eu tenho certeza que ele vai cumprir com essa tarefa com o maior exímio. Só que são espíritos bastante espertos, porque eles já foram enganados uma vez. Então, exatamente, cumpra com o que você combinou com ele. Se você combinou que se ele resolver o seu problema, você vai dar uma garrafa de cachaça, vai lá e dê a garrafa de cachaça. Senão, a sua próxima demanda será contra um cavaleiro negro. E contra esses daí, nem eu quero demandar, porque os bichinhos trabalham na sombra e eles são incrivelmente rápidos, ferozes e infalíveis. Se você assistiu o vídeo lá sobre a linha de algum guerreiro, você vai entender exatamente do que eu estou falando se você tiver um pouquinho de base de conteúdo sobre Angola. Mas deixa para lá porque o assunto é extenso, eu não quero ficar aqui estendendo demais. Espero que você tenha entendido que sim, existe uma entidade chamada Exu, Cavaleiro Negro, que é baseado na história da cavalaria militar, e a Umbanda, a Quimbanda tem divisão militar. Nossa religião é criada em cima da base militar. Então é claro que nós teríamos sim entidades, o Cavaleiro Negro é só uma das entidades. Existem outras entidades também dessa linha militar, como existem da linha da Marinha também. Talvez se na época colonial tivesse aeronáutica, também tivesse também entidades aeronáutica, mas não tinha. Então, nós não temos hoje. Mas no futuro, quem sabe. Bom, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber sobre religião de matriz africana indígena, mande aqui nesse WhatsApp que eu terei o prazer de falar, de gravar um vídeo sobre isso para você. Porque eu gosto de falar de macumba, se você gosta de ouvir, é o casamento perfeito, vamos seguir juntos. E eu já gravei bastante assunto, bastante vídeo sobre macumba. Tô deixando aqui do lado, é só você clicar e começar a maratonar no nosso canal. Eu sou Gesley Alves, eu fico por aqui, até mais, tchau, tchau.